Oi, pessoal! Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, Matthew Ho, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima. Bom te ver. What a beautiful Wednesday for Donald Trump. Que quarta-feira bonita para Donald Trump, no caso de Nova York. Quero começar com o que aconteceu lá, Zohra Mamdani. E aqui está o que Donald Trump disse sobre isso. What has happened? Em 5 de maio de 2024, o povo americano retomou o controle do nosso governo. Restauramos nossa soberania. Perdemos um pouco de soberania na noite passada em Nova York, mas vamos resolver isso, não se preocupem. Resgatamos nossa economia, recuperamos nossa liberdade e juntos salvamos nosso país. E aqui está Matt, Fask Mandanes. Estava fundo, Good. Sim, já que sei que você está assistindo, tenho 4 palavras para você. Aumente o volume. Responsabilizaremos os maus proprietários, porque os Donald Trumps da nossa cidade ficaram confortáveis demais em tirar proveito de seus inquilinos. Colocaremos fim à cultura de corrupção que permitiu que bilionários como Trump escapassem da tributação e explorassem brechas fiscais. Estaremos ao lado dos sindicatos e ampliaremos as proteções trabalhistas, porque sabemos, assim como Donald Trump sabe, que quando os trabalhadores têm direitos inabaláveis, os patrões que tentam explorá-los se tornam muito pequenos. Nova York continuará sendo uma cidade de imigrantes, uma cidade construída por imigrantes, movida por imigrante, liderada por um imigrante. Sim, dá para perceber o tom. Os dois lados estão se atacando com força. E Matt, o que está em jogo aqui quando se trata do Partido Democrata e do Partido Republicano? Donald Trump não está nada satisfeito com isso. Por outro lado, temos os Soros de alguma forma apoiando Mamdani, e muita gente está questionando isso. Do que se trata? E sabe, o Obama era muito bom nesse tipo de coisa, na forma como tentava se comunicar com o público, com a sociedade. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo no caso de Mamdani em Nova York? Ouvindo o discurso dele, senti como se estivesse ouvindo o Obama. E claro, para muitos de nós, isso causa preocupação, certo? Não porque sejamos cínicos, mas porque temos bons motivos para ser céticos. Acho que a primeira preocupação é, quem o Mamdani vai colocar no governo com ele? Quem vai compor sua equipe, certo? Quero dizer, como dizem, seu pessoal é sua política. Então, quem você coloca em posições de poder pela cidade vai determinar o que será realmente executado. Já vimos isso com o compromisso dele de manter a atual comissária de polícia, filha de bilionários, Tish. Então as pessoas já estão preocupadas com isso. Mas precisamos ver quem ele vai colocar nessas posições. A forma como ele conduzir esses primeiros meses será determinante, acredito, para o restante de sua administração. Como as pessoas lembram, podemos continuar insistindo em Obama aqui, mas quando ele assumiu o cargo, muitos de nós esperávamos um sistema de saúde universal, ou pelo menos alguma variação disso. E uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer que a opção pública, como chamavam na época, não era mais uma opção. Muitos de nós ficamos desapontados quando vimos as primeiras pessoas que ele trouxe para o poder com ele. O melhor exemplo é seu chefe de gabinete, Rahm Emanuel. Você também viu isso acontecer com outros. Pegue a AOC, por exemplo. As pessoas que comandaram sua campanha em 2018, que a elegeram e derrotaram o terceiro democrata mais poderoso da Câmara dos Representantes, estavam fora do poder em menos de um ano.
Muitos deles nem chegaram a ir com ela para Washington, D.C. E os que foram, quase todos, já tinham saído dentro de um ano, incluindo, você sabe, cargos muito importantes, como o de chefe de gabinete. Sabe, o que aconteceu com Knock Down the House? Se as pessoas se lembram, esse foi o documentário que a Netflix fez sobre a AOC e vários outros candidatos progressistas naquele ciclo de 2018. E era isso que eles prometeram fazer, derrubar a casa. Bem, quando você, sabe, aparece e demite seus incendiários, ou nem sequer os traz com você, não vai haver muito fogo acontecendo. Então acho que para mim, é isso que estou curioso para ver. Quem ele vai colocar no poder? Quem ele está trazendo com ele? Sabe, em relação aos seus pontos anteriores sobre tudo isso, Nima, você viu tanto a resposta do Trump, quanto a multidão de apoiadores de Mamdani, que, sem surpresa, estão empolgados com a vitória dele na noite da eleição. Mas essa empolgação reflete um entusiasmo muito maior, ou uma necessidade, por assim dizer, deste país. E você vê a mesma coisa com Donald Trump. Embora ele tenha perdido alguns pontos de aprovação nas últimas semanas, ele está em cerca de 43% ou algo assim, o que não é muito diferente de seus antecessores. Aliás, ainda se vê muito entusiasmo dentro de sua base. A razão pela qual isso acontece dos dois lados, esses casos atípicos que você poderia descrever como nem republicanos nem democratas, se quiser, é que tanto Trump quanto Mamdani provavelmente deveriam estar em partidos diferentes dos republicano e democrata. Mas por causa desse duopólio que temos, é assim que as coisas funcionam aqui. Sabe, o que eles estão aproveitando, esse entusiasmo que estão surfando, é o resultado da desigualdade neste país. É o resultado da situação desesperadora de dezenas e dezenas de milhões de pessoas. Pessoas que estão afundadas em dívidas, cujos custos fixos, seja a conta de luz, o aluguel ou a prestação da casa, ou o fato de precisarem verificar o saldo bancário antes de ligar para o médico. Sabe, é isso que está impulsionando esse desejo por algo diferente, algo que possa dar esperança. E achei muito revelador o fato de Mamdani ter começado seu discurso de vitória citando o socialista americano Eugene Debs. Sabe, para quem não sabe, ele foi o político socialista mais bem-sucedido da história americana. Recebeu mais de 1 milhão de votos, enquanto estava preso em 1916. E sabe aquela citação, parafraseando, "Vejo nesta aurora uma nova luz para a humanidade." Então, embora eu seja cético, também percebo que temos agora essa oportunidade, por meio de figuras como Mamdani, de construir algo sobre o qual, bem, você não quer exatamente capitalizar. Talvez eu devesse colocar de outra forma. Temos esse impulso, essa inércia que surge, porque as pessoas estão sofrendo, porque as pessoas estão passando por dificuldades, porque, mais uma vez, as pessoas estão afundadas em problemas. E você vê essas oportunidades, como a que Mamdani conseguiu aproveitar em Nova York, que dão esperança ao resto do país. Acho que a questão central, Matt, tanto com Donald Trump quanto com Mamdani, é que o resultado mostra que o status quo não funciona. Ele não opera nos Estados Unidos. Há algo errado, profundamente errado nisso. E se fosse para mencionar o principal problema, é que as pessoas sentem que precisam recorrer a Mamdani ou a Donald Trump, que por qualquer definição, não fazem realmente parte dos partidos democrata ou republicano. Mesmo assim, de alguma forma, eles acabam sendo incorporados a esses dois partidos, sabe? Porque querem mostrar que os democratas estão vencendo ou que os republicanos estão vencendo. O que sabemos que não é bem o caso. Quero dizer, vá em frente. Quero dizer, novamente, nenhum desses dois homens, Trump e Mamdani, deveria realmente estar em seus respectivos partidos, entende? Uma das coisas que me chamam a atenção, pelo pouco que consegui ler sobre os números das pesquisas de boca de urna, é a alta taxa de votos que Mamdani recebeu entre os homens jovens. Esse era um grupo demográfico que há 2 anos votou em Trump. E na eleição de ontem à noite,
vou chamar de pesquisa de boca de urna, Mamdani teve uma vantagem de 40 pontos entre os homens com menos de 30 anos, certo? Então esse é um grupo demográfico com o qual, se me lembro bem, Trump se saiu muito bem. Ele venceu entre os jovens, certo? Ele venceu o voto jovem. E agora você vê Mamdani conquistando esse público. Então dá para ver essas gerações mais novas entendendo o que está em jogo. E então talvez eles procurem ajuda, esperando que Trump de alguma forma faça as coisas mudarem. Depois percebem o erro nisso e agora estão olhando para algo que, na minha opinião, tem uma chance muito maior de sucesso. Esse tipo de plataforma socialista democrática. Mas eles definitivamente veem a necessidade de agir. Sabem que não podem contar com o status quo. Sabem que não podem contar com o establishment. Cerca de 1 ano e meio atrás, houve uma grande pesquisa de opinião pública entre as gerações mais jovens nos Estados Unidos. E o que o pesquisador descobriu foi que os jovens na América veem os Estados Unidos como um império em decadência, liderado por pessoas ruins. Então eu acho que o impulso que vem desse entendimento, não há como argumentar contra isso. Sabe, se você me perguntar, ei Matt, verdadeiro ou falso, os Estados Unidos são um império em decadência, liderado por pessoas ruins? 100%. Muito verdadeiro. Correto, certo? Não há como argumentar contra isso. E por isso eu acho que as oportunidades que existem aqui, para qualquer um dos partidos, se conseguirem captar essa necessidade de alguém que vá oferecer e de fato entregar a mudança que as gerações mais jovens sentem que precisam, não apenas para progredir, mas para se libertar desse peso esmagador que a minha geração, as gerações mais velhas, colocaram sobre elas. A outra coisa que aconteceu no mesmo dia em que Mamdani venceu a eleição em Nova York foi a morte de Dick Cheney. Ele faleceu e muitos de nós o consideramos o arquiteto da guerra no Iraque. Você sabe muito sobre isso, tem muitas informações a respeito. Quando se trata de Dick Cheney, como você vê a importância dele no que aconteceu no Iraque? Do que tantas pessoas sofreram? Americanos e pessoas no Oriente Médio sofreram por causa do que aconteceu lá. Bem, ele foi o arquiteto, de muitas maneiras, não apenas da catástrofe no Iraque, mas também da instabilidade mais ampla na região. E em uma presidência imperial que realmente toma forma ao longo dos últimos 50 anos nos Estados Unidos, uma presidência pós-guerra do Vietnã, impulsionada por Nixon e Kissinger, da qual Cheney participou plenamente. Dick Cheney ocupou cargos, quando jovem, que são praticamente inéditos. O fato de ele ter, acho que, 34 anos, quando foi chefe de gabinete de Gerald Ford, talvez até mais jovem que isso. Quero dizer, este é um homem que era muito ambicioso e muito competente. E isso se vê ao longo de toda a sua carreira, seja em seus cargos nas administrações Nixon e Ford, seja em seu tempo no Congresso nos anos 80, quando foi uma figura muito importante mesmo sendo um membro jovem. Ele ocupou cargos de alto escalão, posições de destaque mesmo quando ainda era um membro júnior. E então, é claro, tornou-se secretário de defesa de George H.W. Bush. A partir daí, isso inclui a Primeira Guerra do Iraque, a Guerra do Golfo, ou Guerra do Golfo Pérsico, como é chamada aqui nos Estados Unidos. Depois vem seu papel na Halliburton, quando ele passa para outro lado do império, o lado corporativo do Império Americano. Tudo culmina para ele quando se torna, possivelmente, o vice-presidente mais poderoso da história americana e provavelmente também o mais impopular. Pelo que os registros indicam, sabemos que ele detém esse título. 31% dos americanos o aprovavam quando ele finalmente deixou o cargo. E essa é a avaliação mais baixa para um vice-presidente na história dos Estados Unidos. Mas o papel dele, é claro, na guerra do Iraque,
é provavelmente o maior ou mais marcante aspecto de seu legado. Sua disposição de mentir de forma tão agressiva sobre a guerra, a imprudência que acompanhou isso, a completa falta de cuidado em relação a tudo isso. É preciso ter um coração negro para levar adiante um golpe, um esquema, uma conspiração como a guerra do Iraque. Dick Cheney tinha esse coração. E ele abraçou essa imagem muito cedo. Foi descrito como uma figura semelhante a Darth Vader. E ele assumiu isso. Chegou até a fantasiar seu cachorro de Darth Vader no Halloween. Quando ele aparecia em discursos, tocavam a música dos filmes de Star Wars. Uma vez, outro relato diz que ele colocou uma capa do Darth Vader no engate do reboque de seu caminhão. Quero dizer, este é um homem que abraçou isso. E sabe, a ruína de tantos milhões de pessoas foi algo pelo qual ele nunca pediu desculpas e nem sequer se arrependeu. Ele disse repetidas vezes que faria tudo de novo. E o fato de ele ter vivido até os 84 anos, sem consequências, teve uma vida plena, confortável, cheia de riqueza, fama, fortuna e o que mais for, enquanto tantos dos meus amigos nunca chegaram aos 84. Vi muitos iraquianos, homens, mulheres, crianças, mortos, que nunca chegaram a viver até os 84 anos. Quero dizer, a injustiça disso não é apenas a falta de responsabilização, o fato de ele nunca ter sido responsabilizado por seus crimes e suas mentiras, mas pior ainda, a forma como tudo isso foi encoberto, como foi branqueado. Se você olhar para a imprensa americana, a maneira como escrevem sobre ele, o Wall Street Journal descreveu suas mentiras sobre o Iraque como defesa incansável. A CNN disse que suas afirmações sobre o Iraque eram suposições equivocadas. A CNN também dedicou o dobro de espaço em colunas para escrever sobre sua oposição a Donald Trump do que sobre a guerra do Iraque, sobre seu apoio à tortura e sobre seu apoio a graves e massivas violações das liberdades civis americanas, como o programa de vigilância sem mandado nos Estados Unidos chamado Stellar Wind. Quer dizer, todas essas coisas, você sabe, o Washington Post descreveu as mentiras dele sobre o Iraque como coisas que acabaram sendo expostas como exageros ou deturpações. Então, mesmo no fim, depois que ele morre, um homem que é claramente um criminoso de guerra, odiado pela maioria do povo americano, a imprensa americana ainda o protege. A imprensa americana ainda escreve seu obituário em termos bastante elogiosos. Então, é claro, você vê a reação do Partido Democrata, você vê as declarações de Bill Clinton, de Kamala Harris, de Joe Biden, elogiando Dick Cheney, chamando de bom americano, chamando de estadista, dizendo, nós podemos ter discordado. Eu nunca soube que o patriotismo de Cheney já tivesse sido questionado, sabe? Parafraseando esse tipo de coisa. Você liga isso ao que estávamos falando agora há pouco sobre Mandani. Por que essas pessoas estão clamando por algo diferente quando vem esse império, quando vem essa elite dominante bajulando o criminoso de guerra Dick Cheney, sem nem ter a coragem, ou talvez não seja coragem o que estou procurando. Talvez seja apenas o entendimento de que esse homem foi um criminoso de guerra que causou grande dano, não apenas aos Estados Unidos da América, mas a dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente no Oriente Médio. Você mencionou algo. Acho importante destacar que ele foi pelo menos considerando de George H.W. Bush a Donald Trump, o vice-presidente mais poderoso e influente da história recente dos Estados Unidos. E por que isso aconteceu? Qual foi o motivo? Porque se você observar as administrações Obama, Biden, Trump, primeira e segunda, não se vê o vice-presidente com tanto poder. Isso aconteceu por causa de George W. Bush. Ele deu a Cheney esse tipo de autoridade. Porque a política externa, você pode me corrigir se eu estiver enganado, a política externa dos Estados Unidos, sob o governo do Bush mais jovem, foi realmente definida e implementada por Dick Cheney. Eu não vejo muito do próprio Bush nessas políticas. Por que isso, na sua opinião? Sim,
Sabe, você já conversou com o Larry Wilkerson sobre isso? Eu preciso ir ouvir o que ele disse, porque o Larry conhece esse assunto em um nível pessoal, tendo trabalhado como chefe de gabinete do Colin Powell no primeiro mandato de George W. Bush. Mas o Dick Cheney sempre teve desprezo pelos outros e um desejo de garantir que seu poder fosse afirmado e absoluto. Você ouve histórias sobre como ele comandava a Casa Branca de Ford quando era chefe de gabinete de Ford. O quanto ele controlava tudo, como tudo tinha que passar por ele e por seu controle maníaco. E como isso alienou as pessoas, é claro. Mas você sabe, para Cheney foi um sucesso. Há relatos sobre ele como secretário de defesa na administração de George W. Bush, em que ele era rápido em punir pessoas que saíam da linha ou não faziam as coisas exatamente do jeito que ele queria, de uma forma que as pessoas diziam, não é assim que um secretário de gabinete deveria agir. Mas na administração de George W. Bush, at steps was sprang melhor that as de Bush e das pessoas ao outro. Was so much greater than Bush and the people around Bush, so the people that came out of Então, as pessoas que vieram do gabinete do governador Bush, da campanha dele, e outros que compunham sua equipe, eles eram, digamos, de uma liga menor, se quiser, comparados às pessoas que Cheney tinha ao seu redor, sem falar nas próprias ambições e desejos de Cheney. Há aquela história de que Dan Quayle, que foi vice-presidente de George H.W. Bush, disse algo a Dick Cheney como, espero que você goste de ir a funerais, ou algo assim. E Cheney respondeu, não é assim que eu vou fazer. Então ele chega não apenas com um desejo pessoal de controle, certo? Uma espécie de megalomania. Mas ele também trazia consigo essas teorias sobre o poder executivo que não eram exclusivas de Cheney, mas que diferiam das versões anteriores da liderança americana na Casa Branca. Especialmente sua crença no que se chama de teoria do executivo unitário. Ele também tinha suas próprias visões sobre a vice-presidência, já que o vice-presidente é listado na Constituição tanto como um membro do Poder Executivo quanto como um membro do Congresso, pois o vice-presidente é o presidente do Senado dos Estados Unidos. Isso significava, em sua visão, que a supervisão pelo Congresso não se aplicava a ele no sentido executivo. Certo? Então, quando o Congresso, o Poder Legislativo, poderia afirmar temos autoridade de supervisão sobre o Executivo, Dick Cheney diria, não, vocês não têm. Sou membro do Congresso. Vocês não têm controle sobre mim dessa forma. E então, quando a situação era tal que ele podia dizer não, privilégio executivo, o Congresso não tem direito de se envolver nesse assunto, isso é assunto do executivo, ele usava isso. Portanto, ele era um mestre da burocracia. Era um mestre nas minúcias dos mecanismos do poder. Ele também tinha, sabe, convicções profundas e bem desenvolvidas, bem, não devo dizer bem elaboradas porque não concordo com elas. Mas o que ele trouxe consigo não era algo simples, não era algo que pudesse ser facilmente desmontado ou desfeito. Eram teorias firmes, bem desenvolvidas, e ele soube utilizá-las. Então veja, novamente, podemos discordar dele, mas é preciso reconhecer e dizer, ok, ele não entrou nisso de forma improvisada. Ele não entrou despreparado ou apenas lendo o verbete da Wikipédia sobre os fundamentos do executivo unitário. Sabe, poder, certo? Então tudo isso se conecta com a ideia de George W. Bush estar disposto a se apoiar em Dick Cheney. Seu pai havia falado muito bem de Cheney, assim como muitos dentro do Partido Republicano. Cheney era uma pessoa impressionante. George W. Bush, por sua vez, simplesmente não tinha a equipe que Cheney tinha, nem a convicção de que poderia realmente controlar as coisas na Casa Branca. E assim, Dick Cheney teve a capacidade de comandar as coisas de uma forma que nunca vimos antes nem depois para um vice-presidente. E sabe, as pessoas estão tentando revisar isso agora, e estão dizendo que não foi bem assim. E sabe, o Bush, claro, sempre foi muito cuidadoso para fazer parecer que não tinha sido atropelado pelo Dick Cheney. Mas certamente as evidências estão aí, tanto contemporâneas quanto históricas.
era assim que entendíamos a situação enquanto acontecia, e não vi nada desde então que realmente me fizesse mudar de ideia. Mas o Dick Cheney era uma figura impressionante por mérito próprio. Eu não acredito, sabe, em inferno, mas se existisse um, imagino que ele estaria lá. Ainda assim, é preciso reconhecer o mérito quando ele existe. Dick Cheney era um homem que sabia o que queria e foi lá e conseguiu. Matt, shifting the gear to the conflict in Ukraine. Matt, mudando de assunto para o conflito na Ucrânia, eu me pergunto qual é o objetivo final da administração Trump, porque ele disse que essa é a guerra de Biden até agora, não a dele, mas ainda assim está enviando mais armas para a Europa. Então, depois disso, o que realmente está acontecendo na Ucrânia? Acho que a situação na Ucrânia é particularmente importante quando se trata de Odessa e Mykolaiv, porque, com o passar do tempo, sabemos que a economia ucraniana está entrando em colapso, ou já entrou em colapso. Mas qual é a estratégia por parte dos europeus, junto com a administração Trump? Pode chegar a um ponto em que a Rússia nem precise capturar Odessa, porque a parte ocidental da Ucrânia está simplesmente desmoronando e não há ninguém para cuidar dela. Assim, Odessa poderia de alguma forma cair nas mãos da Rússia sem ser tomada militarmente, entende? O que está em jogo, na sua opinião, para aqueles que são pró-Ucrânia, que realmente querem algo melhor para a Ucrânia? Se esse for mesmo o principal objetivo em suas mentes. Bem, para os europeus e americanos que acreditam nisso, há um pensamento de grupo em ação. É o mesmo tipo de pensamento de grupo que domina nos locais de trabalho ou nas instituições de ensino, onde as pessoas não conseguem pensar fora da narrativa já estabelecida, seja porque são incapazes disso, seja porque têm preconceitos muito fortes. Todos estão meio que de viseiras, incapazes de enxergar qualquer coisa além do que confirma a própria realidade. Ou têm medo de desagradar o chefe, medo de serem os excluídos. Sabe, o pensamento de grupo teve um papel evolutivo na nossa formação como indivíduos e como sociedades. Voltando aos nossos primeiros ancestrais, você não queria discordar do chefe, porque se discordasse do chefe e do restante do pessoal da sua tribo, não ficaria junto à fogueira. Estaria lá fora, na floresta com os lobos, certo? Então torna-se um imperativo evolutivo para as pessoas terem algum aspecto de pensamento de grupo, para mantê-las junto à fogueira. Isso é algo comum. Você vê isso se repetindo continuamente em todas as partes da nossa sociedade. Mas é especialmente verdadeiro em áreas como o governo, o exército e os serviços de inteligência. Quero dizer, era assim que as coisas funcionavam. Posso dizer que foi assim no Afeganistão, foi assim no Iraque, e certamente, se você ler sobre o assunto, foi assim no Vietnã. Sabe, quero dizer, poderíamos escolher 1 milhão de coisas diferentes. A ideia é que é nisso que eles acreditam, e abalar essa crença é realmente difícil. Politicamente, eles também sentem que isso é o melhor para eles, que sua identidade política está ligada a isso. Isso é verdade para os europeus, e dá para fazer o mesmo argumento em relação aos americanos, lidando com questões de moradia, custo de vida, imigração e assim por diante. Se eles perderem isso, se perderem o inimigo externo, se perderem seu papel ou seu título de defensores da democracia contra o grande tirano do leste, então o que lhes resta? Eu vi outro dia, a taxa de aprovação do Macron está em 11%. A taxa de aprovação de Scholz é de 19% e a de Merkel é de 25%. Quero dizer, se eles perderem isso, o que lhes resta? Se perderem o militarismo, perdem os tambores da guerra, o que vai impedir aquela pequena parcela da população que os apoia de abandoná-los completamente. Esse é o medo deles. E eles são incapazes de ver o outro lado, de pensar, e se eu realmente abandonar isso? E se eu disser ao meu povo, sabem, é errado continuarmos com essas políticas de guerra. É errado conduzirmos essa guerra por procuração. É errado seguirmos por esse caminho de militarismo. Precisamos focar em nós mesmos. Precisamos cuidar de nós mesmos. Em vez de investir em uma guerra por procuração na Ucrânia,
Devemos investir em nós mesmos, em nossas instituições, nossa infraestrutura, nosso povo. Eles não conseguem perceber que os incentivos para eles estão todos distorcidos na direção oposta, que travar uma guerra desastrosa, a um custo profundo e doloroso para suas populações e sociedades, parece melhor do que fazer qualquer mudança, qualquer emenda ou uma guinada completa. Eles acreditam nisso. E então o que acontece é que para sustentar essa visão, bem, como vamos fazer isso funcionar? Então entram os especialistas, sejam eles de think tanks, de plataformas de mídia ou de farda, eles constroem esses argumentos. Bem, sabe, senhor primeiro-ministro, senhor chanceler, senhor presidente, o que precisamos fazer é manter a economia ucraniana de pé. Temos que garantir que consigamos aquelas dezenas de bilhões de dólares. A Ucrânia tem um déficit orçamentário de 70 bilhões de dólares. Precisamos cobrir isso. Então vamos pegar o dinheiro dos ativos russos congelados. Não se preocupe com o fato de que os russos vão fazer o mesmo com os ativos europeus que estão congelados, ou que vamos perder qualquer processo judicial por causa disso. E você sabe, o Euroclear, o banco que detém esse dinheiro, vai acabar arcando com isso. Mas não se preocupe com isso, certo? E assim eles seguem em frente com essa ideia. Depois dizem, o que vamos fazer em relação a essa questão de pessoal? Parece que a Ucrânia está em uma situação difícil, sem conseguir manter suas linhas de frente, seja por causa das baixas, das deserções ou das pessoas que simplesmente foram para o exterior. Eu li outro dia que quando a Ucrânia se abriu, Nima, seus jovens voltaram a ter permissão para viajar para o exterior. Quando isso aconteceu, há alguns meses, algo em torno de 100 mil deles partiram e não voltaram. Sabe o que quero dizer? Então, o que podemos fazer a respeito disso? Bem, é aí que entram os europeus e os americanos. J.D. Vance insistiu muito nesse ponto, assim como Lindsey Graham e outros. Eles dizem, você simplesmente tem que começar a recrutar os jovens de 18 anos. Para quem não sabe, o recrutamento na Ucrânia começa aos 26 anos. Então os jovens de 18 a 25 anos não são convocados. Há ali praticamente meia geração pronta para o abate. É esse o raciocínio por trás disso. É assim que eles mantêm tudo funcionando, acreditando que sempre vai surgir uma arma milagrosa, alguma arma maravilhosa que vai mudar tudo. Vai vencer esta guerra. E então, finalmente, ao outro lado da construção, onde é apenas uma questão de tempo até que as sanções funcionem. É apenas uma questão de tempo até que o povo russo se levante e derrube Vladimir Putin. É nisso que eles estão apostando. É nisso que eles acreditam. Qualquer outra coisa é anátema. Qualquer outra coisa é heresia. Você precisa lembrar que os europeus têm o mesmo molde imperial que os americanos. Eles não são o império, mas são os primeiros entre os vassalos. E eles veem isso como uma forma de contribuir para o Império Americano, de um jeito que seja deles, certo? Esta é a chance deles de vencer o dia pelo Império. Dá para ver tudo isso em jogo, e eu acho que para o governo Trump, sabe, estamos falando sobre Mamdani antes. Quem ele vai trazer para o governo com ele? Isso vai determinar quais serão suas políticas, certo? As pessoas são a política. Bem, o mesmo pode ser dito sobre Trump. Quero dizer, acho que tivemos essa conversa lá em janeiro, quando vimos quem ele estava trazendo para vários cargos. Rubio, Waltz, Hegseth, você sabe, Kavanaugh e assim por diante. Esses caras são todos duros em relação à Rússia. Você sabe, Waltz, 5 dias antes da eleição, estava falando sobre como precisávamos enviar mais mísseis para a Ucrânia. Então não é surpresa que estejamos nessa situação. E acho que na visão de Trump, há um método nessa loucura. E eu não endosso isso. Estou apenas tentando entender isso. Trump não vê isso como uma retirada da Europa, nem como um distanciamento ou um rompimento de laços com a Europa, mas sim como uma forma de usar a Europa de maneira mais eficiente, de usar a Europa de forma mais substancial, para que eles não sejam apenas um tampão em uma futura guerra contra os russos, ou anteriormente contra a União Soviética,
mas que sejam de fato o instrumento da guerra. Então, se não é possível se retirar, se não é possível alcançar a paz desejada, continuará-se em guerra com a Rússia. E não deveriam ser os americanos a fazer isso, deveriam ser os europeus. Isso deve ser feito pelos europeus. O custo deve vir primeiro deles. Então é uma economia de força, ou uma maximização de recursos, como quiser chamar. Enquanto os americanos, na mente de Trump, se concentram mais em consolidar o que é deles, essencialmente o hemisfério ocidental, certo? Cuidando de questões domésticas e também hemisféricas. Eles vão utilizar seus vassalos de uma forma substancialmente diferente da maneira como presidentes americanos anteriores fizeram. E acho que isso ficou evidente na forma como Trump se comportou diante desses outros líderes. Se você se lembra, quando os chefes de Estado, junto com Ursula von der Leyen, foram a Washington, D.C., foi em setembro, acho, quando Zelensky veio depois que Trump se encontrou com Vladimir Putin, e a maneira como ele os reuniu diante de sua mesa. E então, se você voltar algumas semanas até Sharm el-Sheikh, onde o acordo de paz, o acordo de cessar-fogo, está sendo reforçado, ele faz todos ficarem atrás dele, certo? Você sabe, de uma forma bastante humilhante e submissa. Acho que isso faz parte de como ele enxerga o império, de como ele acha que deve administrá-lo e de como acredita que as coisas devem ser conduzidas daqui para frente. É interessante em relação ao dinheiro. Os americanos vão acabar pagando pela guerra de certa forma. O conselheiro da OTAN na Ucrânia, outro dia, disse que a OTAN vai fornecer 60 bilhões de dólares à Ucrânia para suas forças armadas no próximo ano. E esses 60 bilhões de dólares virão da OTAN. E quem é o maior, certo? Quem é o maior contribuinte da OTAN? São os americanos. Então veja, os americanos contribuem para a OTAN, esse dinheiro é essencialmente lavado, por assim dizer, e acaba na Ucrânia, que por sua vez compra armas americanas, e assim por diante. É assim que o esquema funciona. Então acho que o que estamos vendo aqui é essa loucura, essa mania que domina a Europa e Washington, que considera continuar uma guerra perdida contra a Rússia, e todas as consequências que isso traz, uma opção melhor do que a paz. O que está acontecendo com o governo Trump, Matt, é uma grande bagunça na minha opinião. Um dos problemas é que o Rubio é ao mesmo tempo o secretário de Estado e o assessor de segurança nacional. Como isso é possível? E ele não fala muito. Você realmente não sabe o que se passa na cabeça dele. Na maior parte do tempo, só se ouve Donald Trump falando sobre essas coisas. É meio bipolar, sabe? Direita e esquerda. E ninguém sabe o que está acontecendo com o Donald Trump. Toda hora ele aparece com uma nova retórica. Hoje ele está negociando com os russos sobre controle de armas. Amanhã, está falando em testar bombas nucleares. É inacreditável o que está acontecendo. É um nome. Rubio, por seu ponto, Nima, é relativamente discreto. Quero dizer, ele faz seus discursos, tem suas frases de efeito, certo? Mas não de uma forma substantiva que permita entender sua visão de mundo. Sabe, não conheço nenhum documento de política pública por aí que possamos ler e que nos explique. Esta é a visão de Rubio sobre a política externa americana. Não estou familiarizado com ele no sentido em que se estaria com um Kissinger, um Baker, um Powell ou, Deus me ajude, um Blinken, certo? Pelo menos nesses casos dava para entender qual era a visão de mundo deles dentro de algum tipo de estrutura. Diferente de sou um cubano-americano da Flórida, e isso determina minhas ações. Esse parece ser o caminho de Rubio. Quero dizer, ele certamente é um neoconservador. Ele é um falcão em relação à Rússia e ao Irã. É um defensor de Israel, etc, etc, etc. Você pode imaginar que institucionalmente ele acredita nas instituições de poder. Ele não gosta de republicano típico nesse sentido. Podemos jogar todos esses rótulos, mas isso não nos dá o entendimento de por que ele escolhe fazer certas coisas. Quais são seus princípios? Quais são os pontos de inflexão nos quais ele tomará uma decisão?
O que ele prioriza? Qual é o seu objetivo final? Quero dizer, muito parecido com muitos de seus colegas, muitos de seus equivalentes. E eu diria o mesmo sobre o governo Biden. Mas sabe, com o governo Trump, os cargos que ocupam são o fim em si mesmos. Esse poder é o fim. É poder pelo poder. Não é que os cargos que ocupam, ser secretário de Estado, por exemplo, sejam os meios para fazer A, B e C, certo? Não. Eu acho, no caso do Marco Rubio, quero dizer, ele certamente tem objetivos que entendemos. Ele adoraria ver Maduro em uma prisão americana e a Chevron assumindo o controle do país. Ele adoraria ver Cuba devolvida aos cassinos e às indústrias agrícolas americanas. Sabe, quero dizer. Esse tipo de coisa nós sabemos, mas isso é algo bem básico. Não temos uma compreensão melhor dele, como eu gostaria que tivéssemos. E, novamente, como muitos de seus predecessores, podíamos entender o que eles iam fazer ou o que queriam, porque já haviam articulado isso antes. Mas, com o governo Biden, sempre que queríamos saber qual era a política oficial, bastava ouvir Antony Blinken ou Jake Sullivan. Eles deixavam claro qual era a política e o porquê. Todas as vezes que se pronunciavam, houve muitas entrevistas com eles durante o governo Biden, eram muito abertos sobre como viam a política externa dos Estados Unidos. Isso não acontece com o governo Trump. Esse é o problema. Certo. E nos últimos anos, tenho certeza de que haveria uma entrevista com Blinken, não com Biden, mas com Blinken, Sullivan ou outros, que depois discutiríamos neste programa. Sabe, o Sullivan publicava um white paper ou um documento de política e era algo substancial. Era algo que você podia analisar e dizer, é isso que os americanos querem fazer em relação à China. Ele foi muito criticado porque publicou um documento de política sobre o Oriente Médio, pouco antes de 7 de outubro, dizendo como o Oriente Médio nunca havia sido tão seguro ou pacífico ou algo assim, da forma como ele descreveu. Sabe, ou estável. Talvez o Oriente Médio nunca tenha sido tão estável quanto é agora. Mas pelo menos houve esse esforço. Havia algo substancial que você podia observar e dizer, é assim que Jake Sullivan vê o mundo. É isso que ele entende que está acontecendo, e é isso que, como assessor de segurança nacional, ele vai fazer a respeito. Certo. No seu ponto, não temos isso com Marco Rubio. O fato de ele ocupar ambas as posições, como secretário de Estado e assessor de segurança nacional, o primeiro americano a fazer isso desde Henry Kissinger. E Kissinger, que está no inferno com Dick Cheney agora, você pode fazer essa mesma afirmação sobre Kissinger. Pelo menos você entendia de onde ele vinha. Pelo menos você entendia o que o motivava. Pelo menos você entendia em que suas ideias e ações estavam baseadas. E com o Rubio, de novo, dá para voltar a esse tipo de coisa básica, superficial. Ele é um cubano-americano, sabe, da Flórida, que vê o fantasma de Castro em cada esquina. Mas isso realmente não nos ajuda quando se trata das questões maiores em jogo aqui. Como, por exemplo, por que os Estados Unidos estariam envolvidos militarmente na Nigéria? Bem, o petróleo pode ser uma razão. Ou, com base em como Rubio vê o mundo, o que você acha que é provável em termos de ações em relação à China? O que é provável em termos de ações em relação à Rússia? O que é provável em relação à Turquia, ou à Indonésia, ou a quem quer que seja? Escolha um. Parte disso pode ser mais complicada, Nima, por causa de quem é o chefe dele, certo? De certo modo, é difícil. Você quase pode sentir empatia por Rubio, quando seu chefe estabelece um novo mandato de política externa americana todos os dias no Truth Social, que muitas vezes contradiz o que ele publicou 1 ou 2 dias antes, fica meio difícil divulgar sua própria visão. Mas esse é mais ou menos o limite até onde alguém poderia sentir empatia por Marco Rubio. Você mencionou a situação na Nigéria, e temos o mesmo na Venezuela. E, sinceramente,
Eu não ficaria surpreso se em 10 minutos soubéssemos que Donald Trump estava atacando a Venezuela. Mas o que é problemático, na minha opinião, é que a política de longo prazo dos Estados Unidos, especialmente quando se considera o petróleo e outros recursos da Venezuela e da Nigéria, me mostra que o governo Trump, ou na verdade o establishment americano, é um guarda-rampo está planejado de Cecília de Paz em confronto e o Ocidente. For the confrontation between the East and the West. That's why they need the oil in Venezuela. É por isso que eles precisam do petróleo na Venezuela e na Nigéria, para controlar o mercado de energia, para de alguma forma obter apoio para enfrentar a China e a Rússia, talvez até uma guerra maior entre o Oriente e o Ocidente. Essa é uma necessidade enorme. Na minha opinião, a principal preocupação agora não é apenas com a Venezuela. Sabe, as pessoas aqui no Brasil sentem o mesmo. Elas serão influenciadas pelo que está acontecendo na Venezuela. E elas sabem, você e seus vizinhos aí deveriam sentir o mesmo, Nima. Venezuela. Sim, há muitas razões para haver uma mudança de regime, assim como há razões pelas quais vi que o barco número 17 foi destruído, pessoas assassinadas extrajudicialmente pelo governo americano mais uma vez. Acho que desta vez foi no Pacífico, até a costa do México. E então tivemos relatos esta semana de que os Estados Unidos estão considerando ou planejando, de acordo com, a NBC News, uma ação militar no México. Sabe, e isso é uma extensão das políticas de segurança interna de Stephen Miller. Então o que temos, essencialmente, é Marco Rubio e o presidente defendendo uma mudança de regime. E Stephen Miller argumentando que precisamos destruir esses barcos que estão chegando para proteger o território americano. Que isso é uma extensão, que é parte integrante de nossas operações, para purificar, por assim dizer, por meio da prisão, detenção, humilhação, espancamento, aborrecimento, e ultimamente, major muas. É isso que eles querem fazer. O objetivo deles é 3.000 por dia. Há muitos cidadãos americanos, é claro, sendo envolvidos nisso também. Mas esse crime precisa ser integrado aos nossos esforços no hemisfério. Não dá para separar essas duas coisas. Se os imigrantes, as drogas, o crime e tudo que eles trazem com eles estão entrando, então precisamos interceptar isso. Precisamos parar isso. Então, você pode ver o Miller fazendo esses argumentos ao presidente, ao mesmo tempo em que o Rubio faz os argumentos sobre mudança de regime. E aí você tem pessoas como Sebastian Gorka, certo, que também estão no meio disso. Você tem um cara como o Mike Waltz, que liga de, Nova York ou quem quer que seja. A ideia sendo, como você disse, e era isso que eu tentava abordar quando descrevia a política de Trump em relação à Rússia, é essa noção de que já estamos em um mundo multipolar. O presidente sabe disso. As pessoas dele acho que mais ou menos também sabem. E não se trata de entrarmos nesse mundo, é que já estamos nele. Os Estados Unidos, para prosperar, não apenas sobreviver, mas prosperar, precisam se reorientar para esse mundo multipolar. Então a ideia, novamente, como eu dizia sobre a Rússia, é deixar que os europeus lidem com os russos, mas gastar o mínimo possível de recursos nessa disputa, porque não é uma luta que possamos vencer, e isso seria um erro, certo? Enquanto isso, essas disputas na América Central e do Sul, que precisamos reforçar, que precisamos controlar, que precisamos consolidar se quisermos enfrentar essas outras potências ao redor do mundo, eu não acho que a estrutura que estamos observando, Nima, seja semelhante ao que tivemos nos últimos 100 e poucos anos de Estados-nação. Acho que será muito mais algo como, claro, haverá nações líderes, haverá nações poderosas, China, Rússia, Índia, outras, que serão nações dominantes, nações de primeiro nível, como quiser chamá-las. Mas também haverá blocos e alianças, alguns permanentes e outros mais flexíveis. E essa nação, ou esse império, precisa ser capaz de administrar isso. E, portanto, é necessário ter sob controle o que está sob seu domínio. É preciso ter sob controle, neste caso, o hemisfério ocidental. E a partir daí, é possível atrair recursos como você mencionou.
Pode-se extrair petróleo dali. Há muitos metais e minerais de terras raras na América do Sul. Os Estados Unidos precisam controlá-los. Se o presidente realmente quer que tenhamos a capacidade de fabricar e processar nossos próprios metais e minerais de terras raras dentro de um ano, então vamos precisar de uma fonte real para isso. De onde ela virá? Então a melhor aposta para nós é extraí-los da América do Sul, certo? Retirá-los da Bolívia e do Equador, e eu acho que do Peru. Sabe, acho que esses são os 3 principais lugares. As pessoas podem me corrigir quanto a isso. Mas, sabe, quero dizer, essa ideia de reorientar, redimensionar, remodelar, rejuvenescer, reimaginar, como quer que se descreva, o Império Americano, para lidar não apenas com o mundo que está por vir, mas com o mundo como ele é agora. Então, quando você vê, como você mencionou, essa ideia da Venezuela como exemplo, de que os Estados Unidos promovem uma mudança de regime na Venezuela, ficam com o petróleo, não vai ser assim. Vai ser catastrófico. Todos nós sabemos disso. Mas essa é a visão. E isso coloca todos os outros em alerta, certo? Coloca essas outras nações em alerta de que os americanos farão conosco o que fizeram com os venezuelanos, o que fizeram com os iraquianos, o que fizeram com os afegãos, o que fizeram com os sírios, os líbios, e por aí vai. O que fizeram com todos os nossos vizinhos na América Central ao longo dos anos 70 e 80. Eles farão isso conosco. Então acho que essa é a grande estratégia que está tomando forma, aquela que estamos começando a perceber um pouco. O método e a loucura do governo Trump. E há todo tipo de loucura, não me entenda mal. Quero dizer, grande parte da política externa americana se baseia nos desejos pessoais de Donald Trump, em seu ego. É algo transacional, sabe? No sentido das relações com Israel ou com o Egito, em termos de quem contribuiu para a campanha, coisas assim. Há aqueles que são ideológicos, há aqueles que têm seus preconceitos, então há todos esses outros fatores envolvidos. Mas acho que há um método nessa loucura, uma estratégia, por assim dizer, de reorientar o Império Americano, consolidar o que ele já tem para poder, seja em caso de conflito ou de possível cooperação com outras nações no futuro. Sim. Matt, o Israel Hayom, da mídia israelense, informou que Benjamin Netanyahu teve uma reunião com altos funcionários de segurança para realizar uma avaliação operacional sobre o Irã e o Hezbollah. O que foi noticiado no canal 15 de Israel é que o Hezbollah está recuperando forças e não está na mesma posição em que se encontrava após o assassinato. Sabe, o que me vem à mente é que eles estão se preparando para um ataque e estão construindo a retórica antes do ataque. E enquanto o cessar-fogo, o chamado cessar-fogo, está em vigor, pelo menos da forma como Donald Trump o vê, a situação na Cisjordânia e em Gaza e os novos ataques que estão surgindo, na minha opinião, se encaixam nesse tipo de retórica. Qual é a sua compreensão do que está acontecendo lá? Sim. Quero dizer, também houve reportagens na mídia iraquiana de que Pete Hegseth, o secretário de guerra dos Estados Unidos, ao falar com o primeiro-ministro do Sudão no Iraque, mencionou uma grande operação militar a caminho. E o que seria isso? Bem, os iraquianos não souberam dizer, mas poderia ser no Líbano, poderia ser no Irã. Certo? Não parece que será na Síria, porque o chefe da Al-Qaeda em Damasco, Al-Sharaa, estará em Washington, D.C. na próxima semana, em 10 de novembro, que é o 250º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E é assim que Donald Trump vai comemorar, recebendo o chefe da Al-Qaeda, Al-Sharaa, na Casa Branca. Certo? Mas, você sabe, certamente você viu em toda a mídia regional sobre a iminente escalada das operações israelenses no Líbano. Os libaneses estão esperando por isso. Os relatos indicam que o exército israelense está movendo recursos do sul de Israel para o norte, antecipando ataques de foguetes, mísseis e drones do Hezbollah. Segundo informações, o exército israelense disse anteriormente ao gabinete: olhem, esse bombardeio 1 ou 2 vezes por dia aqui no sul do Líbano não está funcionando para nós.
isso não vai produzir os resultados que vocês querem. Precisamos realizar uma operação completa. Acho que a imagem disso, a política disso, a liderança israelense está dizendo: tivemos esse cessar-fogo por 1 ano. O Hezbollah ainda está lá. Não alcançamos o que pretendíamos. Precisamos mostrar ao povo israelense que estamos levando isso a sério. Acho que eles precisam fazer isso para contrabalançar um cessar-fogo em Gaza. Israel é uma nação que é uma casa de guerra, uma casa de violência. E se nada estiver acontecendo, se eles não estiverem praticando violência com propósitos restaurativos ou redentores, se não continuarem a usar a violência para demonstrar que são uma nação cercada de inimigos por todos os lados, para justificar a narrativa de quem são, então essa narrativa pode desmoronar. Meu Deus, se tivessem paz por mais de alguns anos, o povo israelense poderia começar a suspeitar que sua narrativa é uma mentira, sabe? Então, há todas essas pressões para iniciar uma campanha no sul do Líbano que os israelenses interromperam há 1 ano. E por isso, acho que é uma questão de como isso vai se desenrolar. Até onde eles vão chegar? Será que vão simplesmente bombardear alvos por todo o Líbano e afirmar que todos são do Hezbollah? Sabe, destruímos aquele prédio de apartamentos, matamos a avó e os 4 netos porque estavam escondendo foguetes Katyusha debaixo do berço do bebê, ou algo assim. É isso que eles vão fazer de novo? Ou vão tentar invadir outra vez? Quero dizer, vamos ver. Não sabemos. E então há a questão do Irã. Certamente, o que os iranianos estão dizendo, eles parecem esperar uma guerra. As declarações de Khamenei nesta última semana, sabe, mostram que eles não estão recuando. As análises, os comentários há meses aqui nos Estados Unidos têm sido de que outro ataque israelense ao Irã está a caminho. Não há nada que eu possa dizer que indique o contrário. Sabe, acho que muito disso depende do humor de Donald Trump, para ser justo. Vi algo interessante, Nima. Temos esse debate contínuo, acho, sobre quem controla quem. Se é Israel que controla os Estados Unidos ou se são os americanos que controlam Israel. Estou meio dividido quanto a isso. Sinto que é tudo tão entrelaçado que é preciso voltar décadas atrás até a origem disso tudo. Mas 70% dos israelenses acreditam que os americanos controlam o governo deles. Certo? Quero dizer, essa é a visão em Israel, que Israel está na coleira dos americanos. Enquanto isso, muitos americanos diriam que os israelenses é que têm controle sobre nós. Dá para argumentar dos dois lados. Mas acho que posso dizer que ainda não vimos o fim das guerras, das mortes e do caos no Oriente Médio, enquanto Israel continua a afirmar sua primazia e estabelecer sua dominância. Muito obrigado, Matthew, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Certo, obrigado, Nima. Vocês.